Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. E hoje, dia 1º de setembro, iremos estudar o terceiro capítulo de História, Europeus e Africanos no Brasil colonial. E durante todo este capítulo 3, nós iremos estudar esse processo de colonização dos portugueses no nosso território brasileiro. Vamos também analisar a chegada de povos escravizados de diferentes sociedades do continente africano. Então, lá no material de vocês, nós vamos encontrar aí a página 28 e 29 da abertura do capítulo, onde nós vamos encontrar um pequeno texto. Vamos encontrar também um navio, e esse navio está dentro do mar. Então, vamos fazer a leitura desse texto para posteriormente vocês estarem respondendo o questionamentozinho logo na página 29. Hoje, os aviões nos levam, por exemplo, de São Paulo a Lisboa, que fica lá em Portugal, em apenas 9 horas. De maneira confortável, de modo que, ao chegarmos ao nosso destino, pouco sentimos o efeito da viagem de tantos milhares de quilômetros. Coisa bem diferente passavam os viajantes das antigas caravelas que cruzavam o oceano por mais de 45 dias sem ver a terra. Esse pequeno texto ele é de José Alves de Freitas Neto e ele foi extraído lá do Tanzinafo. Então, esse texto do José Alves de Freitas Neto vem mostrando pra gente que hoje nós temos o quê? Os aviões. Que os aviões eles conseguem nos levar de um destino ao outro com poucas horas de destino, não é mesmo? Tá falando aí também nesse texto que antigamente as caravelas passavam de 45 dias ao mar sem conseguir avistar nenhum pedacinho de terra. E hoje, com o auxílio da tecnologia e com os aviões, nós conseguimos chegar em um destino em pequenas horas, não é mesmo? Então, facilita bastante. Então, vocês irão reler esse pequeno texto e vão responder ao questionamento que está logo aí na página 29. E vamos lá saber um pouco mais sobre esses europeus e os africanos no Brasil colonial. Barcos ao mar. No começo do século XV, mercadores italianos e turcos dominavam o comércio no mar Mediterrâneo. Os turcos traziam mercadorias do Oriente de lugares como a China, Índia e Japão, para serem vendidos aos europeus com a ajuda de italianos. Esses produtos eram muito desejados lá na Europa, porque não tinha. Então, vinham de outros continentes, vinham de outras regiões para ser vendido lá na Europa. Entre essas mercadorias que eram transportadas, tinha muitos metais preciosos e também tinha especiarias. Tinha aí ouro, prata, e essas especiarias eram os condimentos que eram utilizados para fazer algum alimento, ou seja, eram condimentos que eram utilizados na culinária. Condimentos esses como pimenta do reino, canela, entre outros condimentos típicos dessas regiões. Os portugueses queriam muito participar desse comércio de especiarias e de metais preciosos, mas não podiam usar a rota do mar Mediterrâneo, porque os italianos e os turcos não permitiam que eles fizessem parte dessa rota. A solução encontrada pelos portugueses para prosseguir com essa mercadoria foi buscá-las diretamente lá na Ásia, isto é, lá no Oriente. Então, como os turcos e os italianos não permitiam que os portugueses fizessem parte dessa negociação, desse mercado, eles decidiram por si só ir até a fonte buscar essas especiarias e esses metais preciosos para que eles também pudessem comercializá-los. Como não era possível chegar à Ásia pelo mar Mediterrâneo, porque nem os turcos e nem os italianos permitiam, o jeito que esses portugueses encontrou foi de dar a volta lá pelo continente africano. Portugal
Tanto fez que lá em 1498, o navegador Vasco da Gama conseguiu chegar ao Oriente, dobrando o sul da África. Alguns historiadores acreditam que o Brasil foi encontrado pelos portugueses nessas tentativas. Alguns historiadores aí colocam que o Brasil foi encontrado pelo navegador Vasco da Gama por um acaso. Em uma dessas tentativas de chegar até o Oriente, os navegadores, o português Vasco da Gama, encontrou nesse percurso, né, o nosso território brasileiro. E quando esses portugueses chegaram aqui no Brasil, no dia 22 de abril de 1500, nessa ocasião, Pedro Álvares Cabral liderou a embarcação que apontaram em uma região próxima à atual cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. E aí, quando ele avistou o Brasil, ele gritou: "Terra à vista!" E lá no século XVI, Portugal transformou as terras brasileiras em sua colônia. A partir de então, o Brasil tornou-se um pedaço de Portugal, ou seja, passou a ser comandada pelo rei de Portugal, por seus representantes que saíram lá de Portugal para liderarem o nosso território brasileiro. Essa condição durou mais de 300 anos até o século XIX. E durante toda essa época colonial, grande quantidade de portugueses migraram para o Brasil. A princípio, vieram navegadores e aventureiros interessados em conhecer as nossas terras. Outros grupos sociais apontaram aqui como trabalhadores, militares, funcionários do governo e nobres, isto é, pessoas das famílias mais ricas. A princípio vieram para o Brasil para conhecer essa nova terra que tinha sido descoberta por Vasco da Gama. E os membros da Igreja Católica, com a missão de ensinar a religião cristã e converter os índios, ou seja, converter os indígenas, porque quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, ele encontrou esses índios e eles achavam que esses índios, ele estava num território da Índia. Daí veio o nome índios. Eles passaram a chamar as pessoas que já habitavam aqui no nosso território brasileiro de índios, porque ele achava que tinha descoberto a Índia. Ele achava que tinha encontrado a Índia e passou a chamar os nossos habitantes de índios. Mas nós sabemos que a forma correta de nós estarmos nos referindo a eles é como povos indígenas, não é mesmo? Então, à exceção dos missionários católicos, os portugueses expulsaram e mataram milhares de indígenas para construírem suas vilas, fazendas e portos. Após alguns séculos, vários povos foram completamente extintos por meio de guerras e das doenças que contraíram dos europeus. Como que isso aconteceu? Já existia um povo que habitava o nosso território brasileiro. E esse povo que ocupava o nosso território brasileiro, eles eram dono daquela terra, daquela propriedade. Eles moravam ali, eles viviam ali, eles cultivavam a natureza para poder sobreviver. Quando esses portugueses chegaram, quiseram tomar essas terras dos povos que já habitavam aquele lugar, e aí aconteceu uma guerra. E os europeus, como eles tinham armas e tinham pólvora, tinham uns recursos que estavam bem mais à frente do que esses povos que já habitavam o nosso território, então eles tiveram uma vantagem. E aí vários povos indígenas foram mortos em guerras pelos europeus. Só que nós tínhamos aí os missionários católicos que eles não aceitavam essa matança com aqueles povos que já habitavam o território. Então, nós tínhamos aí esses missionários que eles respondiam a favor daqueles povos. E nós temos aqui
Antônio Vieira, que ele nasceu lá em Lisboa, na capital de Portugal, que era o padre Antônio Vieira, que foi uma das figuras mais importantes na catequização e na conversão dos povos indígenas brasileiros. Na imagem, observe o missionário catequizando um indígena. O que era essa conversão? Eles queriam que aqueles povos indígenas que viviam ali, que já tinham a sua cultura, já tinham a sua religião. Nós sabemos que os indígenas, eles são pessoas que fazem rituais para agradecer, eles têm os seus deuses, e esses missionários, quando vieram aqui, começaram a converter, ou seja, passaram a colocar que esses povos indígenas, eles se tornassem católicos. Então, era como se fosse um batismo. A exploração das riquezas. O principal interesse de Portugal no território brasileiro era explorar nossas riquezas naturais e minerais. Essa exploração teve início com a retirada do pau-brasil, que é um tipo de árvore com que os europeus poderiam fazer móveis, do qual poderiam também extrair uma tinta para tingir roupas. E como o nosso território brasileiro tinha muitas dessas árvores, ele foi colocado como o nome de pau-brasil. E aí, na nossa primeira imagem, vocês vão ver a árvore. Já na segunda imagem, vocês vão ver essa tinta que o pau-brasil solta, essa coloração. E na terceira imagem, vocês vão ver aí uma representação do que aconteceu lá no ano que esses europeus vieram para colonizar o Brasil. Então, havia muita extração da nossa madeira, justamente para isso, para que os europeus pudessem fazer novos móveis lá na Europa e também que eles pudessem extrair a tinta que o pau-brasil fornecia. Ao longo do tempo, outras formas de exploração foram praticadas e durante os séculos XVI e XVII, o açúcar obtido da cana-de-açúcar era o principal produto brasileiro que os portugueses cultivavam lá no litoral. Ele era valioso e era enviado à Europa e vendido a um preço muito alto. No século XVIII, ganhou destaque e enorme extração de ouro e do diamante também, que são minerais que nós sabemos aí que são encontrados na região do interior do Brasil, que fica localizado principalmente no local onde se encontra o estado de Minas Gerais. E aí eu tirei duas ilustrações lá do material de vocês, onde nós temos aí na ilustração A, imagens lá de Salvador, e na ilustração B, imagens de Olinda, que são cidades litorâneas que foram fundadas pelos portugueses. Então, nessas cidades, nós vamos ver muitos traços de Portugal nas suas estruturas. A chegada dos povos africanos. As plantações do território brasileiro, os grandes fazendeiros portugueses precisavam de muitos trabalhadores. No início, os europeus tentaram escravizar os indígenas, mas isso se tornou difícil, pois os padres católicos eram contra esse trabalho escravo com os indígenas. Vários nativos ficaram doentes com o excesso de serviço, outros se recusavam a trabalhar de maneira forçada. E aí nós sabemos que quando acontecia essa recusa desse trabalho, eles apanhavam bastante, porque as pessoas que consideravam seus donos, porque compraram eles ilegalmente, né, começavam a fazer essa derrama de sangue. Eles apanhavam quando eles discordavam do que os seus donos queriam que eles fizessem. Então, por esses motivos, os fazendeiros perceberam que deveriam procurar outro tipo de mão de obra. E a solução encontrada foi recorrer aos africanos, que eram capturados e escravizados. Os escravos que chegavam ao Brasil eram das mais diversas comunidades
e eram escravizados. Quando eles eram tirados lá do seu habitat, lá onde eles viviam, eles não eram escravos, eles eram pessoas livres, alguns deles eram até pessoas nobres, eram pessoas que tinham condições, eram reis, rainhas lá no território africano. Só que eles foram tirados bruscamente do seu local, foram vendidos e escravizados. Os cativos africanos passaram a fazer todos os tipos de trabalho: na plantação, na produção de ferramentas, na mineração, no transporte dos ricos senhores, na arrumação das casas, entre outros serviços. Então, todo o trabalho pesado era feito por essas pessoas que foram escravizadas, que foram trazidas lá da África. Meus amores, como proposta de atividade, eu quero que vocês façam uma leitura mais aprofundada sobre todo esse capítulo 3. Vocês irão responder da página 31 até a página 37. O prazo de entrega desta atividade é até terça-feira, dia 8. Nós sabemos que segunda-feira é feriado. O prazo de entrega, então, vai ficar na terça-feira mesmo, no próximo dia da nossa próxima aula de história. Quem conseguir fazer essa atividade antes pode estar enviando. Atenção, porque nós precisamos caprichar na organização e na caligrafia. Nós sabemos que isso vale nota, não é mesmo? E é isso. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!